compartilhar um pouco da mensagem de Deus. Convido os irmãos a estar abrindo a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38 ao 41. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38 ao 41. Diz assim: E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume ou ao fogo, e faz ali caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo, um moço, saiu ao campo para apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colossítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse, Eliseu: Trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Somente até aqui. O tema dessa mensagem para a minha vida e para a sua vida é: tirando a morte da panela. Eu estarei falando um pouco a respeito de alimento aqui nesta noite. Nós lemos aqui que naquela época, na época de Eliseu, era uma época de grande fome. O povo ali andavam inquietos, viviam desesperados à procura de alimentos, de alguma coisa para comer. Eles estavam prontos para comer qualquer coisa que lhes ofereceram ou ofereceriam para eles. E nesse tempo o profeta Eliseu, era ele quem ministrava, era ele quem palestrava, ensinava os profetas. Eles tinham umas escolas de profeta nessa época, e Eliseu ali era uma pessoa responsável para ensinar esses profetas. E diz a história aqui que Eliseu, ele voltando de uma cidade chamada Gilgal, os filhos dos profetas estavam ali todos assentados na presença de Eliseu. E Eliseu, vendo que todos estavam ali assentados, famintos, com fome, procurando algo para se alimentar, Eliseu então ele vai e pede para que um dos moços prepare ali uma panela. Pega ali uma panela, coloque ali o fogo. Para quê? Para preparar ali algo para as pessoas se alimentarem. E diz a história que um dos moços, ele saiu então em busca de alguma erva, para poder alimentar aquele povo, para poder fazer um caldo, uma sopa, algo do tipo, para que eles pudessem se alimentar. Só que esse moço que saiu em busca de erva, de alimento, para trazer para o povo,
ao invés de trazer alimento para saciar a fome daquele povo, ele trouxe veneno. Ele trouxe uma planta chamada, um alimento, um fruto chamado colossíntidas. E esse alimento chamado colossíntidas é um veneno. Então, ao invés de trazer alimento para saciar a fome do povo, para que o povo se alimentasse e vivesse, se alimentasse, tirasse ali a sua fome naquele momento, ele trouxe alimento de morte para poder alimentar o povo. E quando todos estavam ali se alimentando daquela refeição, alguém do meio do povo grita e diz assim: ó homem de Deus, a morte na panela. Porém Eliseu, ele disse assim: trazei-me aqui um pouco de farinha. E trouxeram um pouco de farinha para Eliseu. Eliseu então vai lá e coloca a farinha dentro da panela, e ali a morte já não existia mais, porque a farinha se misturou com aquele fruto, e ali tirou a morte da panela. E ali todos puderam se alimentar e saciar da sua fome. E olhando aqui para essa mensagem que eu acabei de dizer para você, o contexto da história, olhando aqui para a mensagem, eu pude perceber o simbolismo de alguns elementos que estão aqui. A panela, ela simboliza eu e você. A colossítida, ela simboliza o inimigo, o alimento que o mundo oferece, o alimento que simboliza a morte para a minha vida e para a sua vida. E a farinha aqui, ela simboliza Jesus Cristo, aquele que nos dá vida e vida com abundância, aquele que alimenta e sacia a nossa fome de verdade. E para você ver que colossítida, ela representa o inimigo, ela simboliza o inimigo, porque esse fruto, ele é um fruto venenoso. Esse fruto, ele nascia em trepadeiras ali na cidade de Gilgal, e esse fruto, ele é um fruto amargoso, esse fruto é um fruto venenoso, esse fruto é um veneno, é algo que mata, né, as pessoas ao comerem, ao se alimentarem daquilo. E nós sabemos que quem é venenoso, quem é amargoso, é o inimigo das nossas almas. Ele é venenoso, ele é amargoso, ele faz de tudo para poder acabar com a minha e com a sua vida. O papel dele é matar, roubar e destruir. Então ele é o veneno, ele é amargoso. E muitas vezes nós temos se alimentado desse fruto. Nós alimentamos desse veneno e achamos que estamos nos alimentando de algo bom, de algo que vai nos alimentar, de algo que vai nos satisfazer a nossa fome, satisfazer o nosso desejo. O joio, ele é parecido com o trigo, só que o trigo é alimento e o joio é veneno. E nós vemos ali na história que um dos moços, eles são em busca do alimento, mas de repente ele acha esse fruto e traz essa porção deles para que todos pudessem ali se alimentar. Ele chega com o fruto, com o alimento, e ele corta esses alimentos, né? Uns falam que ele é parecido com um pepino, outros falam que ele parece um pouquinho semelhante à abóbora, e então ele parte esse fruto venenoso, coloca ali na panela, e diz a história que ele não conhecia o fruto que ele estava colhendo. Só que por ele não conhecer o fruto que ele estava colhendo, por não ter discernimento se aquele fruto era bom ou não, ele coloca então morte na panela, ao invés de ele colocar vida para que alimentasse aquele povo. E a palavra de Deus diz assim que o povo de Deus, nós perecemos, morremos, porque nos falta conhecimento. Nós perecemos, morremos, porque nos falta entendimento. Por isso que nós devemos termos cuidado com aquilo que nós estamos colhendo, com aquilo que nós estamos se alimentando. A aparência do fruto era bom, era visível, bem vista
aos olhos, mas causava morte. Causava ali algo que matava a vida daquelas pessoas, envenenava a vida daquelas pessoas ao ponto delas morrerem. E existem muitos tipos de frutos que nós nos alimentamos e achamos que é bom. Por quê? Porque a aparência é boa. E nós achamos que aquilo ali irá nos alimentar, que aquilo ali irá saciar a nossa fome. Achamos que estamos nos alimentando muitas vezes de coisas boas, quando no fundo estamos nos alimentando de morte, de algo que vai nos envenenar, de algo que vai nos levar à morte. E quais são, pastor, os frutos que nos levam à morte? Quais são os frutos, pastor, os alimentos que vão nos causar envenenamento na nossa alma, na nossa vida? Muitas vezes o alimento que nos mata, muitas vezes, é a ira. Muitas vezes o alimento que nos mata é a falta de perdão, é a mágoa, muitas vezes, que está no nosso coração. Muitas vezes é a mentira, muitas vezes é o ódio. Tem pessoas que guardam ódio no seu coração, quer vingança, quer pagar mal com mal, quer trocar a moeda. Muitas vezes é um vício, muitas vezes é um pecado oculto, um pecado escondido. E muitas vezes nós não queremos perdoar aquelas pessoas, muitas vezes, que nos fazem mal. Não perdoamos aquelas pessoas que muitas vezes nos machucou, ou que falou algo que marcou a minha vida e a sua vida. E muitas vezes a pessoa até já partiu, já se foi, partiu para o outro lado. E muitas vezes eu e você temos guardado aquilo que ouvimos ou aquilo que falamos das pessoas que já se foram. E muitas vezes falamos assim: eu não perdoo. Ela está lá, ele está lá, mas o que ele fez, o que ela fez está aqui, está guardado aqui. Não perdoo. Isso é colossista. Isso não é vida. Isso nos causa morte. Muitas pessoas hoje em dia são levadas a óbito, muitas vezes, porque tem algo guardado no seu coração: ira, nervosismo, falta de perdão. E aquele ali dá um ataque no coração, morreu porque infarto. Do quê? Por que infartou? Ira, mágoa, falta de perdão, coisas guardadas no coração. Trouxe envenenamento, envenenou a nossa alma, está envenenando a nossa alma, está nos matando. E muitas vezes nós achamos: estamos vivendo, não perdoa, eu sou assim, eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, meu avô era assim, eu vou continuar assim, não perdoo, eu sou ruim com os meus pais, eu sou ruim com os meus avós. Não estamos vivendo, estamos morrendo, estamos nos alimentando de veneno, está matando a nossa alma. É tão bom quando nós perdoamos as pessoas, é tão bom quando nós tiramos algo que está preso dentro da gente. Quando você vê muitas vezes a pessoa falando assim: gente, eu estou pesado, eu estava com aquela angústia no meu coração, eu fui para a igreja e saí leve, parece que eu recebi um novo espírito, parece que eu saí renovado. Por quê? Existem pessoas que muitas vezes vêm e deixam aquilo que está aqui dentro, mas tem muitas pessoas que vêm e saem com aquilo, não libera, não solta aquilo que está dentro de você. Se muitas vezes você que está aqui nesta noite tem ira, tem mágoa, tem rancor, tem falta de perdão dentro de você, arranca isso dentro de você, que isso é veneno. Isso não está te causando vida, isso está te causando morte, está envenenando a sua alma. Isso é colossista, isso é coisa maligna. O maligno é que planta no nosso coração e dizendo: você tem que ser assim, você não pode perdoar, você não pode fazer isso. As pessoas não ligam para você. Se você recuar, as pessoas vão falar que você é frouxo, vão falar que você é medroso, vão falar que você não é de nada. Não, eu tenho o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus me diz que eu tenho que perdoar aquele que nos fez mal. Eu tenho que
perdoar aquelas pessoas que muitas vezes causam ira, entristecimento no nosso coração. Nós temos que sermos libertos daquilo que nos aprisiona. Se você tem algo no seu coração que te aprisiona, libere perdão, peça perdão, tire aquilo que é morte de dentro da panela. É necessário nós liberarmos perdão para quê, pastor? Para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre nós. A Bíblia diz assim que nós temos que perdoarmos aquele que nos faz mal. A palavra de Deus diz ali na oração do Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Então Deus nos perdoa a partir do momento que nós perdoamos o nosso próximo. E muitas vezes estamos nos alimentando de veneno e esperamos que as outras pessoas morram. Mas quem está tomando veneno? Somos nós. Nós tomamos um veneno e queremos que as outras pessoas morram? Não. As outras pessoas irão viver. Quem irá morrer será eu e você, se não tirar isso de dentro do nosso coração. Nós estamos nos alimentando de morte. Temos que mudarmos de refeição, se alimentarmos da farinha, porque a colossítica mata e a farinha nos cura, a farinha nos purifica, a farinha se chama Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui que no meio daquela refeição, no meio daquela panela, quando os moços ali estavam tirando a sua refeição, de repente um dos moços chega ali e grita: Senhor, a morte na panela. Você viu como é a diferença das pessoas? A diferença de quem conhece e de quem não conhece o alimento que está sendo servido. Um achou que o alimento era bom e trouxe para os outros comer, só que era alimento de morte. O outro viu que o alimento era de morte e alertou o pessoal para não comer, porque senão eles seriam mortos. Aqui lembra nós um pouco do Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden? Deus vinha todos os dias, conversava com Adão, conversava ali com Eva, passeava ali pelo Jardim do Éden. E Deus um dia ele chegou para Adão e para Eva, e ele diz assim: olha Adão, olha Eva, de todos esses alimentos aqui, você pode comer, porque isso aqui não vai te fazer mal nenhum, pode comer à vontade, isso é para vocês se alimentarem mesmo. Falando aqui em outras palavras, mas desse fruto aqui não come, porque no dia que vocês comerem esse fruto aqui, vocês vão morrer. Esses aqui que vocês podem comer, mas desse aqui não, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. E de um lado Deus aconselhando Adão e Eva, falando que eles poderiam comer, do que eles não poderiam comer, e de outro lado ali aparece quem? Parece a serpente, falando aqui em outras palavras, falando para ela: mentira dele, vocês podem comer esse fruto também, isso não tem nada a ver não, pode comer isso aí. Ele está querendo colocar medo em vocês, para vocês não comerem o fruto. E ele sabe que vocês, se vocês se alimentarem daquele fruto, vocês serão como ele, vocês serão como Deus. Por isso que ele não quer que vocês comam. Mas isso não tem nada a ver não, pode comer. E a Eva vendo então que aquele fruto era agradável, bom para se comer e desejável para dar entendimento. Lembra do que a serpente falou? Se vocês comerem, vocês serão como Deus. E ela então colocou aquilo no coração: se eu comer esse fruto, nós seremos como Deus. E aquele fruto ela viu que era desejável e agradável para dar esse entendimento de que nós seremos como Deus. Ela vai então, ela pega esse fruto, ela come esse fruto, e ali ela também acaba dando para o seu marido, e ali ele acaba comendo então
desse fruto juntamente com ela. Ou seja, Deus deixou uma escolha para Adão e para Eva, que serve para mim e para você até hoje. Até hoje Deus tem dado escolhas para a minha vida e para a sua vida. E Deus tem falado, através da sua palavra: se vocês comerem desse fruto, vocês viverão. Agora, se vocês comerem desse fruto, vocês morrerão. Qual é o alimento que eu e você temos se alimentado? Do que nós estamos alimentando a nossa panela? Qual é o tipo de alimento que eu e você, que nós temos colocado na nossa panela, nosso coração? Trazendo mais um pouco para a mensagem aqui, irmãos, tem muitas pessoas que querem nos envenenar, tem muitas pessoas que querem nos matar com aquilo que não presta. E muitas vezes eles dizem para a minha vida e para a sua vida, como a serpente disse para Eva: não tem nada a ver não, filho, pode fazer, isso é normal, isso aí. Ó, de vez em quando nós podemos darmos uma erradinha aqui, de vez em quando nós podemos darmos uma erradinha ali, porque não tem nada a ver, isso aí não é nada não. Deus muitas vezes coloca medo de vocês, para vocês não fazerem esse tipo de coisa, mas isso não tem nada a ver não. É que Ele sabe que se vocês fizerem isso aqui, vocês serão que nem Ele, vocês serão que nem Deus. Mas não tem nada a ver vocês fazer não, pode fazer, isso não pega nada. Que mal tem fazer um erro? Que mal temos nós pagarmos com o mal aquelas pessoas que nos fazem mal? Que mal tem nós fazermos algo de errado? Porque todo mundo faz o errado. Por que só nós temos que fazer aquilo que é certo? Por que só você tem que fazer tudo que é certinho? Se todo mundo faz aquilo que é errado, não tem nada a ver não, filho. Pode fazer à vontade, isso não pega nada. Irmãos, a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 12, que há caminho para o homem que parece ser direito, mas o fim dele nos leva à morte. O fim desses caminhos são caminhos de morte. Agora, por outro lado, tem muitas pessoas que querem nos ajudar, tem muitas pessoas que nos orientam, tem muitas pessoas que nos aconselham, tem muitas pessoas que falam para mim e para você aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que vai nos alimentar, nos dar vida, e aquilo que vai nos matar, aquilo que é melhor para mim e para você. Muitas pessoas nos aconselham dizendo que é certo para mim, para você, para que eu e você, para que nós venhamos fazer, para que nós possamos prolongar os nossos dias de vida. Ou seja, todos os dias alguém está oferecendo os dois tipos de alimento para a minha vida e para a sua vida. E qual dos dois tipos de alimento nós temos nos alimentado? Aqueles que dizem que querem o nosso bem, mas no fundo é mal, ou aqueles que acham que aquilo que nós estamos fazendo mal, que é para o nosso bem, e que está nos alimentando e nos dando vida? Quantos dois tipos de alimento nós temos nos alimentado? Nós vimos aqui que Eliseu, assim que ele ouviu alguém dizer que havia morte na panela, imediatamente ele pediu que trouxesse ali um pouco de farinha para poder misturar naquele alimento de morte, porque a farinha era o alimento que iria tirar a morte da panela. E farinha aqui nós vimos pelo simbolismo da mensagem que a farinha aqui para nós representa Jesus Cristo, o único e verdadeiro que tira a morte da panela, o único e verdadeiro que tira aquilo que está preso dentro de nós, que tira a morte de dentro de nós e nos dá vida, e vida com abundância. Que tipo de alimento existe dentro de nós? Alimento de morte ou alimento de vida? Do que nós estamos nos alimentando?
Irmãos, eu costumo dizer nas ministrações que tem pregado segundo as misericórdias de Deus, que dentro de nós existem dois tipos de gigante. Aquele que nós alimentarmos mais é o que irá ter força dentro de nós. Um gigante se chama carne, colossítida, pecado, erro, engano. E o outro se chama Jesus, o que traz vida, a farinha que nos liberta do pecado. O apóstolo Paulo diz assim na carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo número 6, que aqueles que inclinam para a carne é morte, mas aqueles que inclinam para o Espírito, para as coisas de Deus, é vida e paz. E o que é ser alimentado pela carne? Ser alimentado pela carne é quando nós ingerimos, é quando nós comemos, e quando nós nos alimentamos daquilo que não são do agrado do nosso Deus. É quando nós nos alimentamos de colossítidas, de veneno, algo que vai nos matar. É quando nós nos alimentamos daquilo que o mundo tem oferecido para a minha vida e para a sua vida. É quando nós tomamos uma postura de se alimentar daquilo que é errado. É quando nós desprezamos o alimento que nos dá vida, e vida com abundância, para nos alimentarmos daquilo que nos provoca a morte na panela. E você acha que colossítida é só obra da carne? Que colossítida é só engano, mágoa, ira, falta de perdão? Não. A colossítida ela vai além disso. Ela vai além da ira, da mágoa, do rancor, dos pecados ocultos, enfim. Quando nós não oramos, quando nós não louvamos, quando nós não pregamos a palavra de Deus, nós estamos fazendo a obra da carne ou a obra do Espírito? Estamos fazendo as nossas vontades ou estamos fazendo a vontade de Deus? Você acha que a carne ela quer louvar? Você acha que a carne ela quer orar? Que a carne ela quer pregar a palavra de Deus? Você acha que a carne ela quer vir para a igreja? Claro que não. A carne ela quer se alimentar daquilo que agrada a ela. Por quê? Porque ela não se importa com as coisas de Deus. E é justamente nesse ponto onde muitos cristãos, onde muitas pessoas têm perdido suas batalhas, têm perdido as suas lutas, têm perdido as suas guerras. Por quê? Porque nós não nos alimentamos daquilo que nos dá força, daquilo que nos alimenta, daquilo que irá nos encorajar. Nós não nos alimentamos daquilo que nos dá vida. Nós não nos alimentamos do alimento, muitas vezes, que mata as nossas vontades. Nós não alimentamos, muitas vezes, do alimento que mata os nossos desejos. Muitas vezes nós não nos alimentamos do alimento que tira a morte de dentro de nós. Agora, é fácil? Claro que não. O próprio apóstolo Paulo mesmo, ele diz, na carta aos Romanos, capítulo número 7, versículo número 15, que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, mas aquilo que ele não queria fazer, isso ele fazia normalmente. E muitas vezes a nossa vida é assim: ah, pastor, mas eu quero orar, mas não oro. Pastor, eu quero ir para a igreja, mas não vou. Pastor, eu quero pregar a palavra, pastor, mas não prego. Pastor, eu quero louvar, mas não louvo. Pastor, eu quero fazer tudo isso, mas não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço normal. Eu faço sem ninguém mandar. Eu faço naturalmente. Não precisa nem me obrigar, porque eu faço. Paulo falou isso através dessa carta. Aquilo que eu quero fazer, eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço normal. Ninguém precisa me obrigar, ninguém precisa me mandar. Isso eu faço naturalmente.
Mas Paulo, ele tinha uma briga constante dentro dele. E ele começava então a orar, ele começava a buscar a Deus. E chegou um tempo que ele chegou na carta ali aos Gálatas, ele falou assim: gente, eu não vivo mais eu, agora Cristo vive em mim. Agora eu consigo fazer aquilo que eu não fazia. Ou seja, agora eu consigo brigar com a minha carne. Agora eu consigo fazer os meus desejos, que é agradar a Deus. Agora eu não vivo mais para fazer os meus desejos, agora eu vivo para fazer o desejo de Deus. E isso na minha vida e na sua vida tem que acontecer, irmãos. Nós temos que fazer as coisas mesmo contra a nossa vontade. Eu vi uma pessoa falar assim uma vez assim, ó: pastor, eu não gosto de ir para a igreja, porque eu vou para a igreja e eu durmo. Mas você está dormindo na igreja. E se você estiver dormindo em casa, de frente a uma televisão? Não que seja pecado assistir uma televisão, não que seja pecado ficar em casa. Mas tem muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não consigo ir para a igreja porque eu vou lá e durmo. Quer melhor coisa? Dormir na presença de Deus, dormir na casa de Deus. De repente você está dormindo, cochilando, o pastor dá um grito, você acorda e fala: ô glória, acordei, filho, qual é a palavra? Então, irmãos, é assim. Nós temos que fazer as coisas mesmo contra a nossa vontade. Por quê? Porque é isso que vai nos fortalecer. É esse alimento que vai nos dar vida. É esse alimento que vai nos alimentar. É esse alimento que é a farinha que tira a morte da minha vida e da sua vida e nos dá vida e vida com abundância. A nossa luta é o bem lutando contra o mal. A nossa luta é o espírito lutando contra a carne. A nossa luta é a natureza pecaminosa que existe dentro de nós, lutando com a natureza santa do Espírito Santo também dentro de nós. É a guerra da nossa vontade lutando contra as vontades de Deus. E quem você acha que irá ganhar essa batalha? Quem você acha que irá ganhar essa guerra? Quem você acha que vai ganhar essa luta? Aquele que eu e você alimentarmos mais. Se nós se alimentarmos da farinha, nós temos vida. Se nós nos alimentarmos de colocita, veneno, nós causaremos em nossa vida a morte. Estamos nos alimentando de quê? De farinha ou de veneno? De colocita? Estamos nos alimentando de morte ou de vida? Todos os dias nós temos que matarmos um leão e um urso para podermos sobrevivermos, para podermos vivermos na presença de Deus. Todos os dias nós temos que matarmos a nossa carne e alimentarmos o nosso espírito. Todos os dias nós temos que vencermos a nós mesmos, temos que vencermos o nosso eu. Falei aqui um dia, nas mensagens, um dia eu questionando a Deus, falei: Senhor, por que fulano passa por isso? Por que fulano passa por isso? Por que eu passo por isso? Eu ouvi uma resposta que eu fiquei calado, não quis mais argumentar com Deus. Deus falou assim: o maior adversário de vocês são vocês mesmos. Tá bom, pastor. Me conformei com a resposta. Então, o maior adversário nosso somos nós mesmos. O inimigo, ele vai colocar o prato. Nós nos alimentamos se nós queremos. O inimigo, ele vai te mostrar coisas fáceis, coisas que desagradam a Deus. Nós nos alimentamos se nós queremos. Então, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Devemos tirarmos a morte da panela para não sermos derrotados pelos nossos inimigos e por nós mesmos. Muitas vezes nós estamos nos alimentando de colocíntida e achamos que iremos viver, quando na verdade nós estamos morrendo. Colocíntida é veneno, e colocíntida ele mata a família, colocíntida ele mata o ministério, colocíntida ele mata casamento, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas. Muitas vezes nós nos tornamos insuportáveis também pelas pessoas. Isso também é colocíntida. O veneno ele mata mais do que a fome, do que nós estamos nos alimentando. E nós, como panela, com o alimento que está em nós, do que nós temos alimentado as pessoas? De farinha ou de colocíntida? De veneno?
Quando as pessoas nos pedem conselho, o que nós falamos? Tem que fazer mesmo, tá mal, desconta. Ou falamos, perdoa os seus inimigos, ore por ele, ore por aqueles que nos perseguem, ore por seus inimigos. Qual o alimento que nós temos nos alimentado e alimentado as pessoas? Amém? Fica essa palavra para a minha vida e para a sua vida nesta noite. E que eu e você, que nós venhamos nos alimentarmos de farinha e não nos alimentarmos de veneno, de colossística. Você que está nessa noite e tem se alimentado de veneno, fala, pastor, a palavra falou comigo, eu quero tirar isso do meu coração. Quando o Senhor estava pregando, pastor, me veio uma lembrança de que eu preciso perdoar alguém, mas esse alguém não está aqui. Esse alguém até já partiu. Pastor, eu tenho uma mágoa no meu coração, uma ira. Eu quero deixar aqui nessa noite hoje. Não quero levar isso para casa. Eu quero deixar aqui. Você que está nessa noite, quer deixar a ira, a mágoa, o rancor, a falta de perdão, quer receber uma oração aqui na frente, vem aqui na frente, vamos estarmos orando pela sua vida, para que esse mal venha sair da sua vida e você venha sair daqui alimentado por farinha e não alimentado de veneno. Amém?